Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amém? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos para Deus o bom perfume. Quem não gosta de perfume? Todos nós gostamos de perfume. Eu mesmo ganhei da minha filha no Dia dos Pais um perfume. O perfume, ele tem uma história magnífica na vida do homem e uma importância muito grande. Desde a antiguidade o perfume era usado. Paulo vai falar àqueles cristãos que estavam na cidade de Corinto, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. É isso que somos para Deus. E ele vai falar do cheiro da morte. Depois ele vai falar que Cristo nos deu vida para que pudéssemos ser vitoriosos e também para que pudéssemos exalar esse bom perfume por onde passarmos. É isso que ele diz nessa carta, no capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Tema da nossa meditação hoje, o bom perfume. Qual é o bom perfume? Em primeiro lugar, nós temos que entender o objetivo do perfume. O perfume, ele é usado ainda para que o mau cheiro não seja exalado, não seja sentido. Nós vemos que as noivas, quando entram na igreja para o casamento, elas levam um buquê de flor. Muitos dizem que na Europa, principalmente na França, as mulheres não tomavam banho e para que o mau cheiro não fosse sentido pelo noivo e pelos participantes daquele casamento, ela levava aquele buquê de flor. Quando o indivíduo morre, ele tem o corpo coberto por cravos ou crisântemo. Para quê? Para disfarçar o mau cheiro. Naquele tempo não tinha cloroforme, não tinha tudo isso aí. E nós podemos ver que é para isso que existe o desodorante, para tirar o que? O mau cheiro. Por que eu estou falando isso? Por que a palavra de Deus diz? Porque Paulo vai falar que antes nós exalávamos o cheiro do pecado e o cheiro da morte. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele tem um cheiro de morte, ele tem o cheiro do pecado. E se nós observarmos bem, o pecado ele cheira mal. A pessoa que tem um vício, seja da bebida, seja do cigarro, das drogas, ou até mesmo a pessoa que vive na prostituição, ela cheira mal fisicamente, mas ela cheira muito mal moralmente, porque nós podemos observar que muitos que estão cheios ali de perfume francês, nós podemos ver que essas pessoas, elas podem estar cheirosas fisicamente, mas a vida moral, a vida espiritual, a vida familiar, a vida conjugal dessas pessoas cheiram mal. Você vê lá os políticos corruptos, eles estão bem vestidos, limpinhos, com gel no cabelo, perfume francês, mas a atitude deles é uma atitude ruim. Eles cheiram pecado, eles cheiram corrupção. Isso não cheira bem. E nós vemos da mesma forma aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que vive difamando os outros, criando intriga, fazendo várias coisas, seja fora, seja dentro da igreja, ela cheira mal, as suas atitudes são ruins. Recentemente nós vimos aí no Dia dos Pais
uma mulher que se transformou em homem, sendo homenageada no Dia dos Pais, para fazer propaganda de um perfume. Isso não cheirou bem, isso não soou bem na sociedade. E a empresa que simplesmente não tem ideologia, mas está preocupada apenas com o lucro ou com a subida das suas ações, ela certamente não foi muito feliz. Então o pecado cheira mal. Mas aqui nós podemos observar que nós somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele, lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E o castigo que estava sobre Ele traz a paz a todos os homens. Jesus Cristo, Ele sentiu o cheiro da morte, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí nós lembramos que Jesus disse lá no túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Ele disse: porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. O problema do mau cheiro do pecado, o problema do mau cheiro da morte, porque o salário do pecado é a morte, foi resolvido na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele paga o preço das nossas iniquidades. Ele nos resgata da morte, do inferno e do poder do pecado e das trevas e também de Satanás, para nos dar uma nova vida. Assim como Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal, assim também o homem no seu pecado está morto. Mas Cristo, conforme disse o próprio apóstolo Paulo aos Efésios, Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo na cruz do Calvário vai resolver o problema do pecado, morrendo e pagando o preço desse pecado lá na cruz, para nos dar vida e vida em abundância. E Lázaro, como nós bem sabemos, ele, quando a pedra foi removida, quando Jesus o manda sair para fora, ele sai e ele vence a morte, e aquele mau cheiro, aquele cheiro de morte ficou para trás, ficou na sepultura, e Lázaro voltou à vida. Assim também é o cristão. Outrora cheirávamos mal porque cheirávamos pecado. Outrora cheirávamos mal porque cheirávamos a morte. Mas Cristo resolveu esse problema quando Ele ressuscitou. Ele nos deu vida. E a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus de fato ressuscitou. E a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. É o que o Paulo fala aos mesmos coríntios na sua primeira carta. Jesus venceu a morte ressuscitando para nos dar vida e vida em abundância. Por isso aquele que está em Cristo é nova criatura. Foi criado novamente para as boas obras, as quais Deus preparou para que desde mão andássemos nelas. É essa vitória que Jesus Cristo nos dá. Por isso é que Paulo vai falar no versículo 14, que bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Sim, a essa nova vida, nós somos transformados em bom perfume de Cristo. E a nova vida é uma vida de vitória. Porque aquele que cheira mal, ele cheira derrota. Aquele que cheira mal, ele tem o cheiro da morte e da destruição. Mas aquele que tem Cristo, aquele que conhece o lírio dos vales, a rosa de Saron, aquele que conhece o verbo da vida, a luz do mundo, ele tem vida. E ele abandona o cheiro da morte, o cheiro da derrota, para receber uma vida de vitória. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o nosso Deus sempre nos conduz em triunfo.
Por isso aqui Paulo também escrevendo aos Romanos vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, espada? Estou bem certo que ninguém, nem nunca haverá de nos separar do amor de Cristo. Por isso somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós exalamos não mais o cheiro da morte, mas o cheiro da vida. Não mais o cheiro da derrota, mas o cheiro da vitória. E o cheiro da vitória é uma vida com Cristo. Se você quer uma vida vitoriosa, da mesma forma que Paulo fala aos Coríntios, ele fala também aos nossos corações. Se você quer ser um vencedor, ser mais que vencedor, então abrace esse Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você seja o bom perfume, o perfume de Cristo, o bom perfume. Quer ser vitorioso? Então, abrace esse Senhor, o Senhor Jesus. E ele vai dizer: por onde nós passamos, nós exalamos o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque quando nós recebemos o cheiro da vida, recebemos o dom da vida através de Jesus Cristo, por onde passamos, nós exalamos esse cheiro. Se o pecado cheira morte, se o pecado cheira destruição, se o pecado cheira derrota, aquele que está em Cristo cheira vitória, cheira vida, e aonde aquele que recebeu essa vida passa, ele exala esse bom perfume. Por isso Deus fez de nós vasos de honra, úteis ao nosso possuidor. Aí nós lembramos daquela mulher que passou o ano inteiro trabalhando e ajuntando dinheiro para comprar um perfume. E ao comprar aquele perfume, que valia mais de 300 denários, fruto de quase um ano de trabalho, ela toma aquele vaso de alabastro, contendo aquele perfume valiosíssimo, ela quebra aquele vaso e perfuma o Senhor Jesus. E Jesus vai dizer: esse perfume é para o meu sepultamento. E aonde for anunciado o Evangelho, a história dessa mulher será contada. A história de Maria que ungiu Jesus. Da mesma forma, Deus nos quebra, Deus nos faz vasos novos para que nós possamos exalar o seu perfume, o perfume da vida, o perfume do amor, o perfume da alegria, o perfume da paz, o perfume da bondade, o perfume da fidelidade, o perfume da santidade. Assim é a vida do cristão. Ele é um vaso preciosíssimo, contendo o mais cheiroso de todos os perfumes, a maior de todas as fragrâncias, a fragrância de Cristo, a fragrância da vida, o perfume da vitória. Por isso é que nós somos o bom perfume de Cristo. Você tem sido esse bom perfume? Você, por onde passa, você tem contagiado? As pessoas têm visto em você cheiro de vida ou cheiro de morte? Cheiro de amor ou cheiro de ódio? Cheiro de paz ou cheiro de rixa? Cheiro de alegria ou cheiro de tristeza? Se você tem Cristo no seu coração, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você, onde passar, você exalará esse bom perfume, para que as pessoas vejam as suas boas obras e possam glorificar o Pai que está nos céus. Que você, meu amado irmão, seja esse bom perfume, o perfume de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus. Amém.